E aí galera, sou o professor Diegueira. Vamos então hoje resolver uma questão do ITA sobre números complexos, uma prova que esteve no acesso do ITA ao ano de 2008, é a questão 2, ainda da parte de questões com alternativas. Muito bem, nessa questão tu tinhas o seguinte enunciado, sejam alfa e beta dois números complexos, dois números pertencentes ao conjunto dos complexos, de modo que o módulo de alfa e também o módulo de beta sejam iguais a 1 e ainda o módulo de alfa menos beta igual a raiz de 2 e queremos ao fim disso, dessas informações, o valor de alfa ao quadrado mais beta ao quadrado. Pois bem, essa questão pode ser resolvida de vários modos. O modo que eu opto aqui nesse momento para conversar contigo é a resolução utilizando recurso gráfico, utilizando forma trigonométrica ou polar dos números complexos, mas também usando uma aplicação do número complexo como um vetor. Vamos dar uma olhada, tá? Nós temos o seguinte, vamos para um plano cartesiano. E como o módulo desses dois vetores é 1, eu vou começar fazendo uma circunferência e vamos então posicionar o plano cartesiano em torno desta circunferência. Claro, o plano associado aos números imaginários, o plano imaginário, plano complexo. Pois bem, o número alfa pode muito bem ser representado por este afixo, certo? Porque ele tem que ter raio 1, já que o módulo dele é 1. Deixa eu representar aqui então o módulo do número alfa. Está aqui valendo 1, certo? O beta pode estar em outro lugar, digamos que o beta está aqui. Ele também é um afixo, com coordenadas, mas o módulo dele também tem que medir 1. Agora perceba, esses afixos alfa e beta, ainda mais relacionados com os seus módulos, eles podem ser encarados como vetores. Então nós encararemos os complexos alfa e beta como vetores, o módulo deles como um vetor, o vetor alfa, o vetor beta e o vetor alfa menos beta, pensando em deslocamentos, pensando em todo o estudo da geometria analítica vetorial básica, nós teríamos então que, encarando este como vetor e este também como vetor, o vetor alfa menos beta, vamos trocar a cor aqui, ele pode ser então representado deste modo. Aqui nós temos o vetor alfa menos beta, cujo módulo dele, sabemos, vale raiz de 2. Pois bem, se nós temos que alfa e beta têm módulos 1 e 1, e o terceiro lado deste triângulo que acaba de nascer vale raiz de 2, podemos utilizar aqui o próprio teorema de Pitágoras para verificar que o triângulo em questão, o triângulo formado pelos afixos e pela origem, é um triângulo retângulo na origem. Perceba rapidamente que pelo teorema de Pitágoras, mostra a veracidade, nós temos que 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, de fato, é igual a raiz de 2 ao quadrado. Então assim, percebemos que o triângulo o alfa beta é retângulo na origem, ok? Bom, então nós podemos fazer a seguinte construção, tá? Eu vou dizer que esse ângulo aqui, esse pequeno argumento aqui do ângulo alfa, eu vou chamar ele de A. E assim podemos escrever o número complexo alfa na forma trigonométrica como módulo vezes cosseno de A mais I seno A, como eu chamei o ângulo de A. O beta poderia ser escrito como módulo vezes cosseno de, e aí eu vou chamar então de A mais π sobre 2, A mais π sobre 2, esse vai ser o argumento do complexo beta, certo?
Então, eu posso escrever agora, pelas propriedades de potenciação na forma trigonométrica, que a ao quadrado, que é o que eu quero, vai acabar tornando-se módulo ao quadrado e o ângulo multiplicado. Vai ficar cosseno de 2a mais i seno de 2a, certo? Enquanto que o beta ao quadrado vai acabar se tornando cosseno de 2a mais π, porque eu tenho que multiplicar o meu ângulo todo pelo expoente, pelo 2, mais i seno, e aí vamos pegar então aqui e vamos multiplicar também por 2, e fica dessa forma o ângulo. Então percebam, pelas fórmulas de potenciação em números complexos em forma trigonométrica, o expoente ele acaba sendo um multiplicador do ângulo, não é? Então o ângulo do beta, que era alfa mais π sobre 2, fica multiplicado por 2 e assim passa a ser 2a mais π. Agora, lembrando um pouquinho de trigonometria básica, se tu pensar um pouquinho nos sinais do seno e do cosseno, tenta te lembrar que um cosseno de um ângulo, quando esse ângulo recebe uma rotação de meia volta, inevitavelmente o cosseno acaba trocando de sinal. Se tu estava no primeiro quadrante, tu acaba indo para o terceiro, o que faz com que o cosseno fique negativo. No segundo quadrante, tu vai para o quarto. Enfim, qualquer rotação de meia volta num cosseno acaba trocando o seu sinal. Portanto, podemos dizer que o beta ao quadrado acaba também por ser escrito como menos cosseno de 2a a partir da rotação, e o mesmo ocorre, não vou nem colocar um sinal de mais, o mesmo ocorre com o seno. O seno também, se tu lembrar dos sinais do seno no ciclo trigonométrico, qualquer giro de 180 graus que tu der no ângulo original do seno, né, mudando o seno muda de sinal, mas sem perder o seu valor em módulo. Logo, o seno de 2a mais π torna-se menos seno de 2a, e assim podemos escrever sem nenhum prejuízo como que fica o seno de 2a mais π. Por fim, basta perceber então que o beta ao quadrado acabou ficando exatamente igual ao a ao quadrado, porém com sinal contrário. Finalmente concluímos que a operação solicitada pelo ITA, a alfa ao quadrado mais beta ao quadrado, irá cancelar-se por completo, chegando assim em zero, e aí caindo para a gente na alternativa da letra B. Brasil! Certo? Então foi isso, essa resolução, espero que tenha te ajudado. Continua com a gente para assistir mais resoluções, te inscreve no canal. É isso aí, valeu, tchau!